Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo, 14º episódio. Uau! Nós estamos falando hoje sobre a parte 2, Desvendando Mentes e Corações. Onde é que está escrito isso? Daqui a pouco a gente vai ver. Está escrito lá na igreja de Tiátira. Estamos no capítulo 2 ainda, Alfredo. Meu Deus, rapaz, nós estamos levantando voo, o negócio não está fácil não. Muito obrigado por você estar conosco e não deixe de compartilhar o nosso programa. Já estamos aí com quase 1.200 inscritos. Uau, que maravilha. Compartilhe, dê o seu joinha. Tá? Nossos episódios estão aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, na radioaibe.com. Estamos aí nas redes aí. Não deixe de compartilhar. E essa palavra abençoada que nós temos passado aí, né? Vinda do Senhor, porque afinal é Bíblia, né? E Bíblia é coisa boa, né? Maravilha. Tá bom, Fred? Então hoje, segundo episódio da igreja de Tiátira. Semana passada, forte, hein, Alfredo? Forte, hein? Verdade. Questão da nossa não, né? Dessa pessoa por nome de Jezabel, né? Que aqui estava representando como um espírito que era dominador. Exato, naquela igreja. Então, vamos lá. Estamos continuando aí. Vamos continuando, graças a Deus. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado aqui todas as semanas nos nossos episódios aqui, né? Do Parabolando. E hoje nós vamos continuar, então, na carta que Jesus manda João escrever para a igreja de Tiátira, no capítulo 2, versículo 20, onde nós começamos a semana passada a falar sobre esta mulher que Jesus a chama de Jezabel. Olha que coisa, né? Jesus a chama de Jezabel, diz assim, olha, versículo 20, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz, não é que ela se diz profetiza, e com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-se a prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então nós vemos que nesta carta aqui, nós vimos que Tiátira significa sacrifício contínuo, haviam muitos sacrifícios ali naquela cidade, e como nós vimos em outras cartas e temos aprendido, os sacrifícios que se faziam para se oferecer, e Paulo dando aquela repreensão à igreja, dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam participantes da mesa dos ídolos e da mesa do Senhor, da mesa de Satanás e da mesa de Deus, né? Da mesa do Senhor. Mas essa mulher ensinava e enganava a eles. Tinha espaço ali. E tinha espaço na igreja. E esse é o que é o grande problema. Espaço para pessoas que têm um ensino contrário a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Então essa mulher ensinava ali na igreja. Não é? Era uma pessoa que tinha uma influência. E com o seu ensino, ela enganava os servos de Deus, fazendo com que eles fossem participar da mesa de ídolos, e isso é chamado na Bíblia de prostituição ou adultério. E aqui está dizendo que isso ocorria, né? Ocorria. Havia uma ação. Então isso, pronto pacífico, que aconteceu. Aconteceu. Muito bem. Baseado nisso, havia uma tolerância do bispo. Ou seja, o bispo via ela dando esses ensinos, via as pessoas que estavam com ela sendo enganadas, indo comer em mesas de ídolos, e ele tolerava. Aí vem a repreensão, né? E aí ele diz, olha, Jesus diz no versículo 21 assim, olha, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Então veja que Deus é longânimo. Oportunidade. O apóstolo Pedro diz assim, ó, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor, muitas pessoas têm dito o seguinte, mas desde que os nossos pais morreram, a coisa continua do mesmo jeito. Não, Jesus não vai voltar não. Pedro fala, irmãos, tenha para vocês que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse o dia que passou. E que a demora de Deus representa a longanimidade de Deus e a misericórdia de Deus para com vocês, para que vocês se salvem. Então, Deus é longânimo, ele é paciente, ele fala, eu dei tempo para que ela se convertesse, mas ela não quis se arrepender. Olha, que coração, não é? E aí o que ele diz? Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela
adulteraram. Eita, plantação. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Então veja. Forte essa palavra, Alfredo. Porque o que acontece? Você vê, irmãos, uma coisa que é. Qual foi o grande problema de Israel com Deus? O problema de Israel foi desde que eles saíram do Egito e eles começaram a caminhar com Deus, foi a idolatria. Sim. Serviço a outros deuses. Quando Adão peca, a Eva ouve a serpente. Ela é enganada pela serpente. E Satanás ilude o homem sempre a estar longe de Deus e adorar outros deuses. O que acontece aqui? O grande problema ali quando saiu do Egito foi o bezerro de ouro. Pois Deus dá todas as leis para Israel para proteger eles da idolatria e dos outros povos. E aqui está acontecendo a mesma coisa. E Jesus fala, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse e não se arrependesse. Estão então, indo lá. E fala assim, ó, se não se arrepender, eu virei contra ela, lançarei, e a palavra é forte, ele fala assim, olha, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Companheiros. Porque a falsa doutrina é um pecado terrível. Isso Jesus vem mesmo com repreensão e com castigo. Não é? Porque a falsa doutrina, ela corrói, ela destrói, uma comunidade, e a falsa doutrina, ela quer colocar Deus como um mentiroso. É o que Satanás fez. Satanás falou para Eva. Não, Deus está mentindo. Ele bem sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão se tornar igual a ele. Deus é bom, Deus é pai, ele não vai fazer isso não, ele não vai punir não. Pode adorar outros deuses. Foi isso que Satanás fez. Ele falou, olha, ele colocou Deus como mentiroso. Então, uma falsa doutrina dentro da igreja, ela coloca a Bíblia como mentira. Ela coloca a palavra de Deus como mentira. E ela exalta o homem, ela exalta o demônio, exalta os ídolos. E é isso que Jesus vem castigar com grande tribulação. Isso é um pecado muito grave, em que nós vemos que quando está dentro da igreja, é corrigido. E a correção não é branda. Tô vendo aqui, o negócio aí mais pra frente aqui, o negócio aqui vai ser mais, vai ficar mais pesado ainda. Olha, veja que quando Jesus ele lidava com pecadores, que ele conhece que nós somos pecadores, que nós somos fracos. Um exemplo disso é a mulher adúltera. Né? E Jesus chega e começa a escrever no chão, desprezando aqueles que estavam acusando ela. E ele diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Era um pecado de adultério e tal, um pecado que estava ali, Jesus perdoou. Mas como é que Jesus tratava com aqueles que distorciam a palavra dele? Esse aqui é o ponto, né? Aqui ele não está falando de quem pecou, ele está falando de quem eram os líderes, quem estava tomando conta do negócio. Estou distorcendo a palavra e a doutrina da igreja. Com os fariseus, a palavra de Jesus era muito dura. Raça de víboras. Com os pecadores ele dizia assim, vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Está perdoado, eu não te condeno. Com aqueles que eram os líderes que usavam uma palavra de Deus errada, sepulcro caiado, raça de víboras, raça de serpentes, cobras. Né? Então, quem lidar com doutrina, irmãos, tem que se tomar muito cuidado, porque a repreensão é muito maior. Por isso que João fala assim, o apóstolo João, que escreveu aqui, ele diz assim, irmãos, não sejais dentre vós muitos mestres, porque a nós, que somos mestres, teremos um juízo mais pesado, mais duro. Porque você está mexendo com doutrina, com as palavras de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E você está pegando aquilo que é ensinado ao que Jesus falou. Jesus Cristo é o único Senhor, o único a ser adorado. E você está dizendo, não, tem aqui os ídolos também, nós podemos participar da mesa deles. Muito bem. Aí ele falou, eu dei tempo para ela se arrepender disso. Ainda deu tempo ainda. Mas sabe, não se arrepender, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela num leito de dor. Ela vai ficar doente. Uau. E os que estão com ela, também, se não se arrependerem, vou colocar eles em grande tribulação. Aí no versículo 23 ele diz assim, ó, ferirei de morte a seus filhos. Eu vou matar os filhos dela. Esse filho seria um discípulo? Seria um... Filhos mesmo. Os filhos dela, da casa dela. Né? Uau. Então, você veja que na carta aos Coríntios tinha acontecido isso com aqueles que não estavam levando a sério a ceia de Deus. Ó,
a ceia do Senhor, né? Jesus tinha dito, o Paulo escreve assim, olha, vocês não estão levando a sério a ceia, não estão sabendo discernir, é por isso que no meio de vocês tem muitos doentes e muitos que até dormem. Não é? Deus matou alguns lá. E aqui Jesus está dizendo assim, olha, eu vou matar os filhos dela. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. Sonda. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então aqui, ó, mentes e corações. Rins era colocado aqui na linguagem bíblica como a parte sentimental e coração como razão. Sim. Então ele esquadrinha o nosso sentimento e o nosso coração, o nosso pensamento. Aquilo que pensamos e aquilo que sentimos é o que Deus esquadrinha. Ficou muito bom isso daqui, né? Esquadrinhando. Então ele esquadrinha tanto o nosso pensamento como o nosso sentimento. Ele falou, vocês, todas as igrejas, ferirei de morte seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho, que sei o que está, os rins e os corações, e darei a cada um de vocês conforme as suas obras. Interessante aqui que é a única carta aqui que fala, ele fala de igreja para uma igreja, mas aí ele fala todas, quer dizer, ele está incluindo todas aqui, né? Todas verão, porque aqui as conheciam umas às outras, né? Eu sei. Então, quando eu fizer isso com essa Jezabel, todas elas vão saber. As outras vão saber. Vão saber que vocês não estão brincando com algo que é só um ídolo que não faz nada. Não, vocês estão brincando com Jesus Cristo, o Criador do universo, né? Vocês estão lidando com Ele. Ele falou assim, todos eles saberão, né? Que eu sou aquele que esquadrinha. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. O universo inteiro, eu costumo dizer isso, é como se fosse um peixinho e Deus o oceano. Nós vivemos dentro de Deus, pensamos dentro de Deus, sentimos dentro de Deus, e é por isso que Ele vê tudo que nós pensamos, sentimos, imaginamos, nossas intenções estão diante de Deus mais claro do que nós estamos vendo um ao outro. Está diante de Deus nossas intenções, tudo. Por isso que Ele fala, eles vão saber. Porque quando eu fizer isso, eles vão ver que sou eu que estou agindo e vão dizer, opa, peraí. Então, o 23 aqui seria, no caso, um exemplo. Um então, exemplo não só para essa igreja aqui, como para todas. Vai servir de exemplo para todas. Quando vão olhar e vão dizer assim, uau. Essa é a única carta que tem alguma coisa que fala disso aí, que se refere a esta, mas se fala sobre as outras. Todas elas saberão, porque seria algo muito, muito grave que iria acontecer. Que iria ficar exposto para muita gente. Então, essa mulher numa cama de dor, os filhos mortos e os que estão seguindo a doutrina se não se arrependerem, em grande tribulação. Aí todo mundo olha e fala, meu Deus. É um strike aqui. Não é brincadeira, é brincar com as coisas de Deus, com a doutrina de Deus, né, que é muito séria. E aí o que acontece? Aí eles vão saber, não, ele sabe, porque veja que quando Deus fala ao profeta Jeremias, quando ele fala aos profetas do Antigo Testamento, ele mostra em visão o que os sacerdotes faziam escondidos dentro do templo. Onde os profetas não entravam. Aí falou, o que você vê? Eu vejo paredes pintadas de todo tipo de ídolo. É isso que eles estão fazendo às escondidas e estão fazendo diante de mim, eu vejo. Porque eu esquadrinho os rins e o coração. Olha que coisa. Não é? Então o meu sentimento, aquilo que eu penso, as minhas intenções, está diante de Deus, claro. E eu não posso dizer, como eu digo, não, o Senhor conhece o meu coração. E conhece mesmo. E esse aqui é o problema para nós, irmãos. Desvendando mentes e corações. É o que ele está fazendo todo dia. Né? Todo dia, ele conhece o nosso coração. Né? E é por isso que a nossa fé em Cristo, que nos perdoa, é que nos faz, que nos livra. Agora aqui, não está falando de pecado, está falando de doutrina. Ensinamento errado. Que não tem a ver com pecado, tem a ver com doutrina, ensinamento errado. E idolatria. E aí ele diz no versículo 24 assim, digo-vos, porém, a vós, os demais. Quer dizer, estava tendo uma divisão aqui. Exato. Que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, que é a doutrina de Jezabel. Sim. Que é a doutrina de levar o povo à idolatria e à prostituição. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que era profundezas de Satanás? Essas doutrinas que existiam ali, porque era uma igreja influenciada pela cultura grega, essa doutrina que Jesus chama de profundeza de Satanás, eles, os gregos e as pessoas que seguiam essas doutrinas, que eram gnósticos, não é?
que diziam que a carne é mal e que a matéria é mal, que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus verdadeiro e tal e tal. Esses gnósticos diziam ter um conhecimento mais profundo do que aquilo que que Jesus tinha ensinado e diziam ter conhecimento de coisas que Jesus tinha dito que ninguém sabia. Uau. Porém, Jesus diz assim, o que eu ensinei a vocês, eu ensinei às abertas, nunca ensinei nada oculta. Então, ocultismo não é coisa que vem de Deus. Né? Olha, eu tenho uma coisa aqui que é secreta, oculta, só algumas pessoas especiais que vão entrar nessas profundezas. Sim, não que vão no mais profundo. Essas coisas profundas, Jesus chama profundezas de Satanás. Okay. Isso não é meu. Né? Meu é as claras. A doutrina de Cristo é as claras. Né? Quando nós falamos de profundezas, quando nós falamos de palavra profunda, ela é aberta a todas, ela não é oculta. Não é? Então Jesus fala, ó, quanto a vocês que não conhecem essa doutrina, nem essa profundeza que é de Satanás, não é minha. Jesus fala que essa doutrina é de Satanás. Uhum. Não é? Eu não vou colocar sobre vocês outra carga. Por quê? Porque Jesus diz, o meu peso é suave meu fardo é leve. E o meu fardo é leve. Uhum. Não é? Okay. Jesus não coloca sobre nós carga. Eu não vou colocar sobre vocês. Agora, esses que estão seguindo a doutrina de Jezabel, que estão querendo conhecer a profundeza de Satanás aí, sobre eles virá todas essas coisas. Uau. Rapaz, essa carta é forte, Forte. Essa é coisa de doutrina. Irmãos, doutrina é coisa séria, não é brincadeira. Tem muita gente hoje em dia que não quer nem saber, né? Não quer saber não. O negócio é só saber que Jesus é bom, que Deus nos salva, que aquilo, outro. E, de repente, entra doutrinas que vai levar a pessoa à idolatria. Né? E não deve ser tolerado. Então, Jesus fala, olha... Aqui não está falando de pecado, né? Não está falando de pecado. Está falando de doutrina. Veja, a doutrina de Jezabel. Não é o pecado, porque o pecado Jesus pagou na cruz. É ensino. É ensino. Ensino errado traz consequência muito séria de Deus. Tanta coisa está acontecendo hoje. Eu falei, não vamos entrar nesse assunto, não. Bora lá. Vamos entrar em outra hora. Outra hora a gente fala sobre isso, né? Então ele diz assim, olha, versículo 25. O que tendes, nós temos a palavra de Deus, né? Retende até que eu venha. A minha aqui está dizendo conserva. Aqui, conserva, não é? Então o que nós temos, irmãos, que é o Evangelho de Jesus Cristo aqui, ó. Puro. Conserva isso até que Jesus venha. Não precisa inventar nada de novo. Nada, sem mistério, né, rapaz? Não precisamos inventar nada, não precisamos uma nova revelação, um novo Evangelho, não. Paulo fala, né? Ainda que descesse um anjo do céu e apresentasse para vocês uma outra doutrina, vê que Paulo fala, outra doutrina, que não seja essa que nós ensinamos, seja ele anátema, maldito. Não é? Então, Jesus fala, olha, o que vocês têm é a doutrina de Cristo, é o evangelho puro. Então, guarda até que ele venha, porque quando ele vier, vai buscar um povo que crê nessa palavra. Na simplicidade. Na simplicidade da palavra de Deus, que Cristo nos salvou, ele morreu pelos nossos pecados. Nós não precisamos inventar outro ensino e ficar ligado com outros ensinos que vai entrando dentro da igreja, trazendo coisas que Jesus nunca disse. Não é? E ele diz assim, olha, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Mais uma vez, reinar, né? E com vara de ferro as regerá, quebrando como são quebrados os vasos de oleiro. Aqui, olha, irmão, isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Então, olha só. A igreja de Cristo, nós que somos igreja, há um propósito para a igreja, que é governar. É nação, é um reino sacerdotal, como nós dissemos aqui. Então, Jesus diz assim, ao que guardar a minha palavra, guardar esse evangelho simples e puro, eu darei autoridade sobre as nações. Quais nações, irmãos? Os gentios que ficarão aqui depois da tribulação. Isso nós vamos entrar lá por frente do Apocalipse. E até antes de nós entrarmos no capítulo 4 do Apocalipse, que é o antes e depois. Que é o antes e depois, nós vamos dar uma introdução em escatologia só básica, só para os irmãos saber o porquê que nós cremos nisso. Não é? Porque é uma coisa muito importante. Muito importante nós sabemos nesse ponto. E vai ser muito, muito legal. Então, o que acontece? Ele diz assim, você vai reger nação. Igreja, irmão, você que é igreja, você que um dia recebeu Cristo no seu coração. Jesus Cristo é o meu Senhor. Você vai reinar com cetro,
com aquele bastão, ele fala de ferro, isso quer dizer com muito poder que Jesus está te dando, quebrando-as como um vaso. A tua autoridade será sobre as nações que sobrarem e que vão repopular a terra. Esse é o plano de Deus para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que há um número contado da igreja e que nós não sabemos, que ele diz assim, olha, a ignorância dos judeus é até que se complete o número dos gentios que vão entrar, então todo Israel se salvará. Ele faz uma diferença entre Israel e igreja aí. Eu vou falar sobre isso também. Sim. Não é? Então o que acontece? A igreja tem um número contado. E por que tem um número contado? Porque todo o país, a Câmara de Senado, de deputados, de pessoas que governam, tem um número. E igreja que vai reinar com Cristo, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós seremos governantes com Cristo, tem um número contado. E se você, meu irmão, está dentro desse número, você é governante. Se você é igreja de Cristo, um dia você recebeu a Cristo, você está dentro desse número. Os números de senadores e o número de deputados são contados. São contados. São contados. Não é? Então, nós teremos esse governo de Cristo sobre todo o universo para todo sempre. É um governo com a igreja, conosco, que governaremos as nações e estaremos debaixo do poder de Cristo. Então, como Cristo o presidente, nós, senadores, deputados federais, estaduais, ali, para dar um exemplo de como será o governo da igreja. É o que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão governar as nações. Olha, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro, com muita autoridade, as regerá, quebrando como são quebrados os vasos de oleiro. É uma autoridade muito grande. Sim, e continua, olha só, muito interessante. E ele diz assim, o restante do próximo versículo. Assim como também recebi autoridade, meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Uau! E o que é a estrela da manhã? Olha só, irmãos, números. Vamos lá para números, capítulo 24. Deus. Deus é bom, né? Que coisa maravilhosa. Números, capítulo 24. No versículo 17. Números 24 e 17. Sim. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que quebrará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa profecia de Balaão. Sim. De Jacó iria nascer uma estrela que iria governar, iria quebrar o poder dos inimigos. E agora Apocalipse 22, aqui no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 22. O último livro. O último capítulo, quer dizer. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E Jesus está dizendo, eu darei a vocês a mim mesmo. Sim. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, eu serei o Rei dos Reis, vocês irão governar comigo. Ou seja, a autoridade que eu tenho, que eu recebi do Pai, eu também dou essa autoridade para vocês, porque vocês, o apóstolo Paulo fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Lá entra a questão da nação, falando de números, né? Da nação eleita, né? A nação eleita. Nós somos a nação eleita, povo escolhido para reinar com Cristo. Por isso que ele fala, eu darei a eles também a estrela da manhã. A estrela da manhã, qual que é? Aquela que iria governar Moabe, queria quebrar os poderes de Moabe e governar o mundo. Né? Autoridade. Jesus é a estrela da manhã e ele nos dá o poder que a estrela da manhã tem para governar com ele sobre todas as nações. Esse é o futuro nosso. Isso é o segredo de tudo, é o seguinte, é você manter-se. Manter-se. Conservar o que tem. Tá aqui, ó. Conserva o que tem. Conserva o que tendes até que eu venha. Quer dizer, quando? Não sabemos, né? Mas tem que conservar, tem que manter. Manter o que tem. Irmãos, olha que coisa interessante. Mistura de doutrina
é o que muitas vezes a mente do homem começa a dizer assim, mas eu quero coisas novas. Igual Corinto, né? Em Corinto não se ocupavam de outra coisa a não ser as novidades do dia. O que você quer de coisa nova? Então as pessoas querem novidades. Esse é o ponto. Aí que tá o erro. A armadilha, hein? A armadilha está aí. Você veja que quando Deus ele institui o incenso, falou, vocês vão colocar canela, vão colocar isso no incenso e traga para mim. Não coloque nada diferente, porque se você colocar coisa diferente, vocês vão morrer. Aí foi o que aconteceu. Não é? Fogo estranho, não é? O que aconteceu? Os filhos de Arão vão lá e querem o quê? Coisas diferentes, coisas novas. Vou colocar uma outra essência aqui para oferecer a Deus, porque todo dia a mesma coisa, né? Eu venho todo domingo, escuto o pastor falar a mesma coisa, já estou enjoado Vamos colocar uma coisa diferente. Sim. Meu amigo. Quando foram oferecer, o fogo saiu do altar e consumiu eles, matou eles ali na frente. O que é isso, irmãos? É doutrina estranha, doutrina diferente daquilo que Deus ensinou. Isso era o que Jezabel fazia nessa igreja. Né? A simplicidade do evangelho, ela deve ser pregada sempre, todos os dias e todos os domingos, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a simplicidade do evangelho. Quando saímos fora disso, começamos a introduzir doutrinas diferentes, e aí é que vem o castigo. Mas se mantemos isso até o fim, que é fácil, uma coisa mais fácil, nós temos o Espírito Santo. Pronto. E a coisa mais fácil que tem é pregar a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele é o nosso Senhor, Ele é quem nos salva. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais, né? Que é coisa maravilhosa, né? Vai e não peques mais. Você que julga aí, quem te condena? Ninguém, nem eu, então vá. O poder vem de Deus é Ele, é Cristo quem nos salva. Tudo é dele, por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada podemos fazer. É Cristo que é o nosso Senhor. É por Ele que nós vivemos. Vocês são limpos pela minha palavra. Limpos pela minha palavra. Ouvir a palavra de Deus todos os dias. É isso que nos limpa. Quando tentamos trazer uma novidade, olha, tem uma coisa aqui, pastor Joacir, tem uma coisa que nunca ninguém na igreja falou. Ih, rapaz. Pode tomar cuidado. Por aí vai. Porque o Espírito Santo... Tá aqui, o Espírito diz o quê? Guarda o que você tem já. Quem tem ouvidos que ouça, né? Opa, o que o senhor está falando? Tá falando aonde? Na palavra dele. É tá simples. Aqui, rapaz, para fechar, Alfredo, para que uma coisa mais simples aqui, olha só. Gente, escuta essa. Versículo 25. Uma pequena frase. Tão somente. Olha aí, tão somente. Tão somente significa o quê? Só isso. É só isso. Tão somente. Conservai o que tendes, até que eu venha. Tá tudo preparadinho para você. Olha, a mãe sai de casa, deixa tudo preparadinho para os filhos. Come isso aqui. Não pega nada que um instante der. Porque vai estar se vendendo para você. Conserve o que tens. É o que você tem. Você já tem. Tem. Deus nos deu tudo. Tudo nós temos preparado para nós, para nossa salvação. Cristo fez tudo. É só conservar. Então é isso aí, pessoal. Então nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Próximo episódio, Alfredo, nós estamos falando sobre a igreja de Sardes, tá? Uma igreja também que recebeu uma mensagem poderosíssima também. Mas como toda mensagem, né, existe uma esperança. Nós vimos aqui, nós vimos um elogio, nós vimos repreensão, mas nós também vimos a solução. E a solução qual que é? Conserva o que tendes, conserva o que você tem. Mantenha firme, guarda. Conservar o que é? Guardar. Conservar é você guardar, é você proteger. Exato. Essa é a obra chamada Apologética, Defesa Cristã. Proteger. O que você protege? Algo que é valioso. Por que se colocam cerca nas casas? Né? Por que se colocam muros? Por que se colocam fechaduras? E sabe o que está acontecendo hoje, Alfredo? Não se coloca cercas, não se coloca trancas. Estamos de mente e coração abertos para receber tudo que vem. Exatamente. Qual é a nossa cerca e a nossa proteção? A palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque se não tiver o quê? A palavra guardada dentro desse coração, que é a nossa mente, né? Que é o nosso sentimento, né? O que está dentro do nosso coração. Meu amigo.
Eu lembro uma vez um pregador pregando sobre justamente falsas doutrinas, e ele deu um exemplo muito legal, que ele disse assim, olha, irmãos, está aqui, então imagine vocês. Ele era uma pessoa que conhecia coisas do interior bem, ele dizia assim, imagine você no interior, a tua mãe pega aquele feijão novinho colhido e cozinha, pega um arroz e faz aquele arroz, aquele feijão bem gostoso feito ali, ela mata uma galinha, e faz aquela galinha com bastante caldo, tal, né? Eu fiquei com água na boca, coloca ali em cima do prato com aquele caldo, aí ela põe uma verdura colhida na horta, e foi falando, né? Foi falando, e aí todo mundo ficando com água na boca. Aí falou assim, mas aí tua mãe tem uma ideia na cabeça para te servir o prato. Ela faz aquele prato bonito, ela tem uma ideia. Ela vai lá no galinheiro e pega um pouco de titica de galinha e joga em cima do prato. Você come? Não. Ah, mas é só um pouquinho, é só uma coisinha de nada. Doutrina falsa, não adianta. Colocado um pouquinho que for, ela vai estragar o prato, ela vai te levar a perder essa expedição. É tá bom, pessoal? Então esse foi mais um episódio do Parabolando Podcast, Alfredo. Dá o seu tchau aí que nós estamos nos despedindo. Então vamos lá, irmãos. Guardemos o que temos. Não é difícil. Já está tudo preparado para nós. Cristo já nos deu. Então que nós possamos guardar o que temos e nos alegrar com aquilo que Cristo nos deu, esperando o dia que vamos governar com Cristo as nações com cetro de ferro. É isso aí, tamo junto, nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast, Igreja de Sardes. Vamos lá. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.